Pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Karine, atualmente vinculada ao Departamento de Saúde Coletiva, então, da UFMT, na área de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, que é um dos pilares aí da saúde coletiva, né? Um campo que se constitui a partir da década de 70 e 80, transformando, então, nossas ideias aí em saúde pública. Hoje o nosso tema é determinantes sociais da saúde, e é um tema muito importante para a gente realmente repensar as relações que a gente estabelece na saúde. Para isso, nós temos alguns pontos que são nossos objetivos hoje dessa aula, que é a gente vai trabalhar com as abordagens do processo de saúde e doença ao longo da história ocidental, ou seja, alguns pensamentos, algumas ideias que percorreram a nossa história ocidental em relação à saúde, as associações entre saúde pública e a vida social, em que momento esses aspectos se encontram, o que são iniquidades em saúde, um conceito muito importante para a gente pensar os determinantes, e determinantes sociais da saúde. E aí nós começamos a dizer, mas isso é uma aula de história? Não é uma aula de história. Mas nós vamos trabalhar agora de um jeito linear, a princípio, para ser mais didático, pensando nesses momentos da história. O objetivo de trazer para vocês, dessa forma datada, é a gente observar um fato muito curioso, que as concepções, os tratamentos, as intervenções de saúde, elas não seguem um processo exatamente progressivo na história. Então a gente tem períodos muito anteriores, onde a ideia de saúde está muito mais integrada à vida social, à vida pública, à vida corporal, à vida psíquica, alternada com momentos onde isso retrocede, isso se modifica, e aí você tem outros paradigmas para orientar as intervenções de saúde. Então nós temos aqui, só para relembrar, às vezes já faz tempo que a gente não observa essas divisões, a gente vai ficar em especial observando algumas questões em relação à Idade Antiga, à Idade Média e à Idade Moderna em especial, que é a partir de onde a gente modifica mais radicalmente essa ideia de saúde. E aqui que nós temos pensando mesmo em ideias resumidas. Na Antiguidade Clássica, e aí nós temos um período muito grande, né? Mas a gente estabeleceu aí esse marco, alguns historiadores vão colocar com datas anteriores ainda, mas a gente tem o início, então, de uma lógica já de pensamento científico. E como é que acontece isso? Pela observação clínica da natureza, pelas relações com o corpo e com a saúde de um modo geral, com os exercícios físicos, com a dietética, tudo que a cultura greco-romana deixou pra gente em termos de contribuição dessa questão mais integrada, né, em relação à saúde. Na sequência, a gente tem a Idade Média, que é um período muito longo. É sempre interessante e bom lembrar que nós tivemos períodos que, como viventes, talvez nós achássemos que não queriam terminar, né? Se a gente pensar nesse período imenso de 1000 anos da Idade Média, provavelmente quem passou achou que isso nunca ia se modificar. E essa é uma ideia em saúde que é sempre bom a gente cultivar, né? As coisas se transformam ao longo do tempo, nem que não seja de um jeito linear. Na Idade Média, então, a gente tem uma mudança radical em termos do pensamento em saúde. E o que significa pensar isso? Quando a gente fala processo de saúde e doença, já está entendendo que adoecer e estar saudável é um processo único. Nunca a gente está só saudável e nunca só doente. Então, nesse sentido, a gente tem esse que a gente chamou aqui nessa apresentação de processo. Na Idade Média, esse processo, não era entendido como um processo, mas essa ideia do adoecimento vinha muito como um castigo, né? Como uma ação divina, que era vingativa e era corretiva. Tinha um caráter punitivo para as pessoas. Então as pessoas adoeciam porque mereciam adoecer e estavam expiando alguma falha, um pecado em relação aí à sua vida. Na sequência, a gente tem um período que é muito controverso do ponto de vista histórico, que é o Renascimento, onde se tem um impulso racional, onde se sai dessa ideia da ação divina, vingativa e corretiva, para começar a desnaturalizar esse mundo, a começar a pensar novamente de uma forma mais racional, menos religiosa, essas relações com a saúde. E aí nós temos um marco nesse momento, que é a teoria miasmática, que a gente vai retomar um pouquinho depois para frente na apresentação, que vai falar desses ares que trazem saúde. Não se entendia exatamente por que ainda, né, que ambientes mais abertos, mais ventilados, favoreciam a saúde. Enfim, na sequência nós retomamos. Depois nós temos a modernidade, onde a gente tem então essa emergência dos estados nacionais, do que a gente conhece, né, pelos estados modernos. E aí, nesse momento, é que a gente tem o nascimento das políticas públicas, muito ainda em ações restritivas, regulatórias, de controle, que visavam o bem comum. E entendiam também a sociedade como uma posse, algo a ser cuidado, algo do qual o Estado era dono e proprietário. Historicamente, na sequência, nós temos então a contemporaneidade, até os dias atuais, onde a gente tem o
desenvolvimento, então, de políticas sociais, numa outra articulação já em relação ao Estado. Mas vamos lembrar que mesmo esse processo que a gente está colocando para vocês histórico aqui, ele tem indas e vindas. E eu peço que ao longo aqui dessa nossa apresentação, vocês comecem a pensar nas relações que vocês têm com a saúde. Quando vocês se deparam com esse processo de adoecimento no trabalho de vocês no dia a dia, o que é que vocês pensam como profissionais, né? Por que aquela pessoa está doente? O que aconteceu? É muito importante que a gente reconheça essa postura que nós temos em relação ao adoecimento, porque isso nos encaminha para determinados tipos de intervenção. Então, nós temos um exemplo, por exemplo, que é do período da Idade Antiga, que a gente citou lá no início, que tem a ver com Hipócrates, então, e essa relação que ele estabeleceu em relação à dietética, especialmente, e à saúde. Quem trabalha com as práticas integrativas costuma muito trazer essa frase. Então, veja, a gente resgata uma ideia muito distante para falar de algo muito atual hoje, que é a retomada, em muitas intervenções, dessa relação, né, por exemplo, do corpo, da dietética, com a saúde de um modo geral e com o adoecimento. Que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Ok, nós continuamos então, e aí vamos trazer algumas curiosidades, né, em relação ao que a gente tem de adoecimento ao longo da história. Nós temos os gregos, então, novamente, com a questão das casas termais, com a alimentação também, com a prática de exercícios físicos, né, muito cultuada, muito entendida como uma prática de saúde também, né. Curiosamente, nós temos os egípcios também aí, que eu só citei porque eles não aparecem normalmente quando a gente fala em práticas de saúde, né, como a gente fala da cultura greco-romana, mas a gente tem, por exemplo, a preocupação dos egípcios muito grande já com as relações em relação ao Estado. Olha que curioso. Então, lembra que a gente falou que não é um processo linear ao longo da história, ele vem e vai. Então, a gente tem já nos egípcios essa preocupação do governante cuidar dessa saúde da população, que é algo que a gente não vai ver em outros períodos históricos tão fortemente. Então, com os egípcios, a gente vai pensar aí em 3.000 anos, né, antes de Cristo, a gente já vai ter essa ideia, então, de um cuidado do Estado, né, com os seus cidadãos. Nós temos então a Idade Média na sequência, um período bastante obscuro, né? Difícil em termos de intervenções de saúde, de ciência, e aí nós temos algumas práticas em saúde. Vamos lembrar que nesse período a ideia era aquela ideia de vingança, de castigo, né? E que exigia então ações punitivas e que corrigisse então os pecadores. E aí nós temos muitas ações aí, nós temos muitas práticas invasivas que visavam expulsar espíritos e demônios e sempre trazendo essa visão religiosa juntamente com os adoecimentos. Vamos lembrar que isso também, a gente ainda tem resquícios dessas práticas atualmente. Então, essa ideia ainda de que as pessoas adoecem por motivos espirituais, por motivos divinos, por castigo, ela ainda se encontra presente. Temos também a sangria, algo bastante utilizado aí, né, nesse período da Idade Média, a peregrinação, né, e aí talvez a gente saia um pouco dessa ideia tão difícil, né, da Idade Média e dessas questões, dessas intervenções como são agressivas, mas, por exemplo, a peregrinação era considerada um movimento em direção à saúde. E aí veja que a gente até enxerga nesse momento uma aproximação das questões aí espirituais com um outro olhar, né? E a gente tem peregrinos atualmente, né? Não sei se vão pensando nessa questão de saúde, como a gente concebe aí em saúde coletiva, em saúde pública, mas a gente tem essa ideia então da peregrinação como algo que favorece, né, a saúde. Vamos pensar aqui em saúde como esse andar a vida, como essa possibilidade de a gente viver, né? Nesse sentido que a gente está falando de saúde, nessas possibilidades da gente existir. Os exorcismos também bastante fortes na Idade Média, de vários modos, né? Com isolamento dessas pessoas e novamente com práticas religiosas. A gente está trazendo isso para a gente pensar o que significa ter essa ideia do divino interferindo na saúde, né? Que práticas decorrem desse pensamento. E a gente falou que ia retomar então a teoria miasmática, né? Que é uma teoria que vai entender que os miasmas seriam fluidos que ficariam no ar. Então já se percebia, por exemplo, nas prisões, que se os ambientes estivessem mais ventilados, mais claros, mais abertos e mais ensolarados, as pessoas se contaminavam menos e adoeciam menos. E isso reforçava essa ideia de que o miasma era responsável aí pela essa transmissão. Vamos lembrar que atualmente a gente vive essa ideia, claro que não identificando como teoria miasmática, mas, por exemplo, quando a gente fala na transmissão hoje do coronavírus, a gente vai falar, então, os estudos já têm apontado que ambientes mais fechados e as pessoas aglomeradas por mais tempo correm mais o risco. Mas na época da teoria miasmática não se sabia exatamente quais eram esses agentes. Só vai acontecer
ser num momento bem posterior, quando a gente vai ter a teoria microbiana, os antibióticos, e aí esses agentes aparecendo que também transformam essas relações em saúde. E aí o que a gente tem em relação a essas relações de saúde pública e da vida social? A gente falou que os estados vão se consolidando a partir aí do século XVIII. Então a gente tem o desenvolvimento organizado e sistemático dessas políticas públicas que são voltadas para a saúde, e especialmente em relação às cidades. Então os estados nacionais que se constituem nesse período, elas enxergam a população como um bem mesmo do estado, como uma propriedade, que deveria ser cuidada e protegida. Mas isso num olhar diferente do que a gente tem hoje em termos de assistência. Então a gente tem políticas de saúde muito mais voltada para a proteção contra riscos sociais e ambientais do que com relação à assistência. Então você está muito mais preocupado com as cidades, com as ruas. As ruas que nós temos hoje são fruto desse período, desse olhar, desse cuidado então com a população e com o local e com os ambientes. Quando a gente vai falar, então, determinação social da saúde da doença, a gente vai ter um período que já inicia aí no século XVIII, que vai falar, então, dessa relação das condições de pobreza, especialmente, dos ambientes sociais e de como as pessoas adoecem. Para quem quiser mais, a gente tem um clássico, que é George Rosen, né, que vai falar da história da saúde pública. Mas para a gente aqui agora, basta a gente entender que nesse período se começa a pensar muito nessas relações do ambiente e da saúde, que é o grande tema da nossa aula de hoje. Então, a gente tem nesse período já a produção de uma literatura social sobre saúde e doença, entendendo que essa relação envolve desigualdades no campo social e econômico que, gerando pobreza, geram desigualdades na saúde das pessoas. Então, as pessoas em condição de pobreza estariam aí mais vulneráveis ao adoecimento. Nesse período, então, nós temos um dos expoentes, nós temos muitos, a literatura muito vasta nesse período, mas um especial chama a atenção para a gente entender um pouco essa complexidade dessa relação que se estabelece com a saúde. Nós estamos falando, então, do Johann Peter Frank, que em 1790 vai trazer a obra A Miséria do Povo, Mãe das Enfermidades, né? E o próprio título já traduz bastante a ideia que ele vem trazer para a gente da pobreza relacionada com o adoecimento. Foi um pioneiro, um médico pioneiro alemão na saúde pública, né? Um médico sanitarista que traz, então, essas relações. Nessa obra, o Frank traz que a pobreza e as más condições de vida são as principais causas da doença. Ele preconiza para isso, então, reformas sociais e econômicas, não apenas sanitárias. Ele entende que só o setor saúde não é suficiente para modificar essa condição. Então, pense em reformas que envolvam outros setores para além da saúde. No entanto, e isso é algo bastante apropriado para a gente falar nesse momento, ao mesmo tempo em que se defende a população e há uma preocupação com a pobreza como geradora, né, de adoecimento, a gente tem, então, uma indicação e indicações bastante autoritárias, por exemplo, em relação à proibição para pessoas com deficiência para se reproduzirem. Entre outras questões, por exemplo, as mulheres que trabalhavam em bordéis no período, ele acreditava também que deveriam ficar isoladas e não deveriam fazer parte de nenhuma outra relação social. Então isso é bastante interessante a gente ver essa relação do Estado como um protetor da população e ao mesmo tempo um Estado que dirige a vida dessas pessoas. E nós temos então nessa onda de cuidado pelo Estado dos movimentos higienista e eugenista, ambos com bastante expressão aqui no Brasil, infelizmente, né? Em certo sentido. Quando a gente fala de higienismo, a gente está falando das políticas públicas que a gente conhece bem hoje, né? E que agora, com a questão da pandemia, tem até ficado muito mais evidente, que é o cuidado mesmo com a higiene, né? Como um protetor da saúde, lavar as mãos, manter os ambientes apropriados para que a gente esteja sem a contaminação de vírus e bactérias. E aí, nesse período, se pensou muito nas políticas de saúde com esse viés higienista, de limpeza, de tirar realmente os miasmas, ainda porque a gente tem essas teorias ainda rondando, né, nessa questão higienista. Na eugenia, a gente já tem um outro processo que vem junto também, mas que tem a ver com depuração da raça, com pessoas melhores e pessoas piores em função da sua genética, dessa separação. Isso tudo vem nesse contexto, então, de um Estado que cuida da sua população. Nós temos uma expressão bem forte desse cuidado, se é que a gente pode dizer assim, que a gente pode identificar como polícia médica, na Alemanha especialmente, então de um controle grande da população. Aqui no Brasil, a gente tem um marco importante nessa história, que é a revolta da vacina, do início do século XX, especificamente em 1904, quando Oswaldo Cruz determina, então, que as pessoas sejam vacinadas, e há uma grande revolta da população nesse sentido, em função desse caráter autoritário mesmo. Elas não estavam compreendendo por que é que tinham que fazer isso, e isso gerou muitos problemas sociais e muita intervenção policial também nesse sentido. E nós vamos pensar agora um pouco na questão dos modelos, né? Para a gente pensar na causa do adoecimento, nas
intervenções que vêm em função desses modelos que a gente adota. A gente tem, então, inicialmente um modelo de história natural da doença, que tem a ver com a prevenção, uma abordagem bem positivista e causada de um jeito linear. O que significa isso? Que eu vou imaginar um agente, um hospedeiro e o ambiente, um ciclo linear onde eu sei como a doença se processa. E a partir desse entendimento de como a doença se processa, eu faço a intervenção em algum ponto. Então, por exemplo, hoje, se a gente sabe que a transmissão do coronavírus ocorre, por exemplo, que a lavagem das mãos facilita, e eu tenho esse caminho já de transmissão que é de pessoa a pessoa, eu estou me referindo a esse processo, então, da história natural da doença, né? Porém, a gente não fica só nisso. Na sequência, historicamente, a gente tem um modelo social estruturalista, que aí vai relacionar, vai contestar essa história natural das doenças e vai avançar para pensar, então, nas relações de saúde, que vai chamar de determinação social da doença, pela estrutura social. Então, a gente tem um entendimento de que as pessoas adoecem em função da sua posição social. Essa é uma outra forma de entender aí as relações em saúde. E temos, historicamente, mais recentemente, um modelo que a gente vai chamar de campo da saúde, que foi inspirado nas reformas que ocorreram nos anos 70, especialmente no sistema de saúde canadense, que modificou esse olhar para a saúde, né? Que não se tratava nem da história natural das doenças, ou seja, trazer intervenção pensando na prevenção especialmente, nem no modelo social que pensava na posição social, mas que pensava em fatores e aspectos que seriam geradores, então, desse adoecimento. E nós temos disparadores com isso em relação aos determinantes sociais da saúde. Eles vêm nesse questionamento do modelo biomédico, e aí a gente vai pensar no modelo biomédico como um modelo que entende o adoecimento estritamente como um fenômeno biológico individual, mesmo que ele seja psíquico, ele é entendido como uma causa que eu possa identificar e possa fazer uma intervenção. Então existe esse questionamento desse modelo no final dos anos 70 já. Uma dificuldade também em explicar por que as pessoas adoeciam, né, em termos cardiovasculares e tumores. Não se tinha uma explicação muito clara de como isso acontecia. E essa história natural não conseguia responder exatamente a esse adoecimento. Então isso ajuda a começar a pensar em determinantes, em algo para além dessa linearidade no adoecimento. E nós temos dois marcos importantes, que é a criação da Comissão de Determinantes em 2005, pela Organização Mundial de Saúde. O Brasil foi o primeiro país que aderiu a essa comissão. Em 2006, formou a sua comissão nacional para trabalhar com esses aspectos de determinação social da saúde. Essa comissão era composta por 16 personalidades, não só da área médica, mas não só da área de saúde exatamente, mas da área inclusive artística, né? E nós tivemos participantes nessa comissão, por exemplo, como a Sandra de Sá, como a Lucélia Santos, que também fizeram essa composição, entendendo que a saúde não se restringia só ao aspecto biológico e envolvia outros fatores presentes aí nas relações sociais. E aí nós temos esse modelo que, para quem já ouviu falar, já teve contato, é um modelo bastante clássico. Ele já evoluiu, a gente vai olhar um pouquinho depois, ele já evoluiu um pouco, mas em termos didáticos ele nos ajuda muito a pensar nessa gama de fatores que constituem a nossa saúde. Então quando a gente fala em determinantes, talvez a palavra realmente não seja feliz, né? Eles não determinam a saúde, eles constituem na verdade a nossa saúde. E eles se relacionam, né? Estão sempre relacionados. Então se a gente for pensar novamente, o que seriam esses determinantes sociais da saúde? E essa foi uma definição adotada pela nossa Comissão Nacional, são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham. Ou então, melhor, as características sociais dentro dos quais a vida de cada um de nós transcorre. Então procure pensar na sua vida nesse momento. Como é que você se movimenta, como é que você se alimenta, como é que você dorme, quais são as relações de trabalho que você estabelece, as relações na sua comunidade, as relações na sua família, as relações com o seu país, as relações políticas, a possibilidade de decisão que você tem de participação, tudo isso constitui a sua saúde. E esse é uma base importante aí dessa ideia de determinantes sociais da saúde. Esse outro modelo é um modelo que foi adotado posteriormente, em 2010, 2011. E ele vai deixar um pouco mais complexa essa relação de determinantes ou de determinação social da saúde, envolvendo aí questões estruturais e determinantes intermediários. Por exemplo, a gente vai observar aqui que nós temos o sistema de saúde como esse determinante intermediário. O que quer dizer isso? Que o acesso que eu tenho ou não aos serviços de saúde também constitui a minha saúde. Queria chamar a atenção também aqui para esse ponto que a gente pode explorar um pouco mais depois, que é a questão
da coesão social e do capital social. Vocês podem reparar que ele fica entre estrutural e entre intermediário. O que significa isso? Que ele transita nesses dois momentos. É tanto estruturante quanto acaba intermediando essas relações que nós temos na saúde. Quando a gente fala em capital social, a gente vai lembrar que esse é um conceito trazido pelo sociólogo Bourdieu, Pierre Bourdieu, no final da década de 80, 90, e aí ele vai dizer o quê? Que esse capital social, eles são esses padrões que a gente estabelece na sociedade em redes que têm potenciais para se ajudarem, para colaborar e para se reconhecerem especialmente. Então, essa inserção nessas redes de reconhecimento também fariam parte aí dessa determinação, desses determinantes sociais da saúde. Uma das conclusões importantes, ou das premissas importantes que a Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde traz, é que países com grandes iniquidades de renda, a gente já vai observar o que significa iniquidade, escassos níveis de coesão social, que é essa aproximação, né, e de participação política, e vamos entender participação política aqui não só como a participação partidária, vamos entender participação política como uma participação em ter alguma interferência ou alguma aproximação com as coisas que interessam a vida de cada um de nós, né? É nesse sentido que a gente vai entendendo política. Então, esses países com essas grandes iniquidades, com esses escassos níveis de coesão e de participação, são os que menos investem em capital humano e nas redes de apoio social, que são fundamentais, como a gente acabou de ver no modelo anterior, para a promoção e para a proteção da saúde individual e coletiva. Mas assim, o que significa isso, né? Rede social, como é que é? A gente está falando de determinantes, de Estado, cuidando das pessoas, né? Olhando os determinantes sociais, mas onde é que a rede de apoio entra aí? E aí a gente vai entender que essas redes também precisam ser apoiadas. Então não é só a ajuda entre nós que conta, mas é como nós temos apoio para oferecer essa ajuda. E essa é uma ideia bem importante quando a gente pensa em redes de apoio social. Normalmente a gente entende redes de apoio social como as pessoas se aproximando para ajudar e para colaborar. Porém, quando a gente pensa em determinantes sociais da saúde, é importante a gente pensar que essas redes também precisam ser apoiadas, para que não haja um desgaste aí desse capital social, como a gente falar, tá? A gente pode retomar nessa ideia depois, se vocês quiserem prosseguir. Então, vamos pensar um pouco o que são iniquidades. Iniquidades de saúde, então, esse é um conceito importantíssimo quando a gente vai falar de determinantes sociais da saúde. Iniquidades são desigualdades que além de serem sistemáticas, elas são evitáveis. Em acréscimo, elas são injustas e desnecessárias, e infelizmente são um dos traços mais marcantes da nossa situação de saúde no Brasil. O que significa então falar em iniquidade? Quando eu falo em iniquidade, eu não estou falando a mesma coisa que desigualdade. Desigualdade, embora às vezes a gente coloque isso como algo semelhante, né, parecido, desigualdade tem mais a ver com as diferenças quase naturais, né? Nós somos desiguais, somos diversos, então a gente pode entender desigualdade como algo diverso, mas as iniquidades são desigualdades produzidas, são desigualdades artificiais e que poderiam ser evitadas. E aí as políticas públicas têm um papel importantíssimo na redução das iniquidades, e para isso a gente precisa conhecer os determinantes então sociais da saúde, para a gente poder trabalhar com essas iniquidades. Até entendendo que os determinantes sociais, eles não estão colocados de uma vez por todas. Então, a gente não tem determinantes sociais para todas as populações, para todas as comunidades, para todas as pessoas. Nós temos determinantes sociais que precisam ser vistos em cada contexto e em cada situação de saúde. Aqui nós temos uma imagem que é muito interessante. Então, ela vai falar dessa igualdade, o que significa iguais. Os três personagens aqui estão assistindo, né? Estão assistindo ao jogo, utilizando o mesmo recurso, igualdade. Porém, eles têm alturas diferentes. E aí, quando a gente vai pensar em equidade, o tamanho desse recurso precisa ser diferente. Então, nós temos aqui alguém mais alto que nem precisa desse apoio para poder assistir ao jogo. Nós temos alguém que precisa de um intermediário e nós temos o menor que precisa de muita altura aqui para poder assistir ao jogo. E aí hoje a gente pode até pensar e avançar um pouco. Nós temos a questão da igualdade, a questão da equidade, que é o oposto da iniquidade que a gente acabava de comentar. E nós temos então a liberação. Observe que eles estão assistindo o jogo de fora do estádio. E aí a ideia é que quando a gente trabalha com determinantes sociais da saúde, a gente pense em liberar as pessoas dessas exclusões. Não só dos recursos, mas que a gente realmente consiga trazê-las para a participação e para o acesso aos serviços e enfim, para todas as relações sociais, sem essa separação que nós estamos vendo aqui. Aqui tem uma flechinha, não sei se está aparecendo para vocês aqui, mas é um convite para que a gente pense aonde você trabalha, no que você faz, o que pode reduzir, o que você vai
chamar de inequidade? Que ações, que postura? As pessoas costumam pensar muito, mas eu vou trabalhar com inequidades, eu não trabalho diretamente com política pública, eu não tenho governabilidade sobre isso, eu não tenho nada para fazer. E eu já tive há muitos anos na ponta, posso garantir para vocês que trabalhar com iniquidades é algo muito amplo e que exige muita criatividade, a gente se aproximar muito do local onde a gente trabalha, das pessoas com as quais a gente trabalha. E a gente sempre vai descobrir uma forma de poder melhorar essa questão, né, trazer mais equidade, ou seja, atendendo as pessoas conforme as suas necessidades e caminhar também para uma participação que nem exige essa separação e essa exclusão, né? Então esse é um convite para a gente pensar qual é a nossa ideia, para a gente poder fazer esse processo e esse caminho. Quem tiver curiosidade, né, a aula hoje não tem a intenção de a gente cobrir tudo que a gente tem atualmente em relação, né, a determinantes sociais à saúde. Porém, para quem tiver interesse, nós temos o portal e observatório sobre iniquidades em saúde, que foi um portal criado, especialmente após a criação da comissão, e que vem trazendo pesquisas atuais sobre as iniquidades, né, e sobre o trabalho com determinantes sociais da saúde para que a gente faça, então, a redução das iniquidades em saúde. Nós temos alguns dados aqui, como curiosidade, que surgem de um desses trabalhos que vocês vão encontrar lá no portal, no observatório, e que mostra o seguinte, algo bastante atual para a gente pensar e tem a ver com a Covid-19. Então, a gente vai observar aqui que em relação aos óbitos, a gente tem o maior número de óbitos de pessoas pretas e pardas e tem uma menor recuperação, e tem uma maior recuperação aqui com pessoas brancas e um menor número de óbitos também. O que significa isso? Isso é só um exemplo para a gente pensar em como que essa relação se dá. Por exemplo, por esse fator, se a gente for pensar em raça, cor, nesse fator, como é que isso se constitui? O quanto isso é um fator gerador de iniquidade? O que acontece aqui para que a gente tenha esse cenário? Isso é trabalhar com determinantes sociais da saúde. É a gente entender como isso acontece. Tem mais um exemplo na sequência aqui, não sei se está muito nítido para vocês, mas vai falar basicamente das relações de escolaridade, juntando a escolaridade, raça, cor e as relações das pessoas, ou seja, como vem se processando esse contato dessas pessoas no adoecimento aí pela Covid-19. E a gente vai observar então aqui que as pessoas brancas e com maior instrução têm uma menor mortalidade novamente. Então, juntando esse gráfico, a gente vai observar essas relações importantes, pensando então nas iniquidades. Então, a gente tem já de cara as pessoas mais vulneráveis a esse adoecimento e a esse desfecho em relação à sua condição aí social. Questão importante para a gente pensar também é que os determinantes sociais da saúde não são aspectos isolados e nem homogêneos. Isso é algo que a gente vê muita confusão. Então as pessoas pretendem trabalhar, e talvez esse próprio modelo que é trazido na década de 90 pelos ingleses, que embora seja bastante didático, faz a gente trabalhar ou às vezes querer fazer intervenção de um modo bem pontual, sem entender que esses determinantes todos se relacionam. Eles não estão isolados. E eu reforço mais uma vez que eles não são iguais para todas as pessoas. Então a gente não pode dizer que tal ação é necessária nessa camada, por exemplo, quando a gente vai falar das relações sociais e comunitárias, a gente não tem e não deve ter formas para agir nesse determinante social. Por que isso? Porque ele deve ser construído com base em quem está vivenciando isso e na situação de saúde que se coloca. Então, quanto mais a gente chegar com ações prontas em relação aos determinantes, mais elas se tornam distantes e a experiência, as pesquisas mostram menos efetivas, né? Mesmo que sejam muito bem intencionadas. E aí, por isso, a gente deve pensar nessas ações no local onde a gente está. Isso em saúde a gente chama de pensamento estratégico, que é a gente poder fazer essa programação com base naquilo que está acontecendo, e não do que a gente acha que deveria acontecer ou do que acha que deveria ser. Seja em relação, inclusive, às práticas integrativas hoje, que estão bastante populares e que têm crescido e ganhado espaço no Sistema Único de Saúde, né, na comunidade, inclusive, entre as pessoas. Mas aí o que acontece em relação a isso? Essa oferta e essa intervenção também precisa acontecer com a participação das pessoas. Ela não pode acontecer isolada, senão a gente só modifica a forma onde isso acontece, mas a gente está sendo tão autoritário como a gente viu em outros momentos. Talvez um pouco mais gentis, mais delicados, mas continuamos a impor, né, ações de saúde e o que a gente entende que é melhor para a saúde das pessoas. Nada melhor do que as pessoas também para saber do que elas precisam, do que elas têm passado, né, e qual é a demanda que elas apresentam. Nós temos então, isso é um resultado da comissão também, né, mas que é trazido aí pelos autores Carvalho e Bus, em relação aos eixos ou áreas críticas para a gente trabalhar essa redução de iniquidades em saúde. A gente tem 5 eixos então: governança, participação social,
social, a orientação da saúde para que pense em termos de determinantes sociais e para a redução das inequidades, colaboração global em relação às ações desenvolvidas e o monitoramento, então, de avanços e prestação de contas. Eu vou me deter aqui em 2 pontos principais nesse momento para a gente, que é a participação social, que é isso que a gente falava agora, da formulação e implementação de políticas públicas com muita participação, com o máximo de participação, para que realmente tenham sentido e possam ser legitimadas pela população. A população entenda, não entenda só porque a gente explica o que é o certo, mas porque elas nos oferecem qual é a visão e como é que elas estão inseridas, então, nessa demanda de saúde. E o monitoramento, então, de avanços, a gente tem uma cultura de avaliação, de registro bastante frágil. Para quem tem acompanhado agora nossos registros, a nossa dificuldade em notificação, em ter esses dados, isso é um grande esforço, e a gente deve fazer esse esforço, porque isso é um ponto importante para a gente pensar em políticas públicas e pensando, então, na determinação social, nos determinantes, que a gente possa pensar, então, dessa redução aí de iniquidade. Aqui nós temos um esquema, vocês podem retomar depois, né, slide, mas a gente retomou de novo esse modelo aqui, que apesar de ser mais engessado daquele modelo que nós vimos, onde se articulam mais aí os determinantes, né, estruturais, intermediários, ele vai falar de aspectos importantes para a gente. Então, a gente tem já na Lei 8080, que é a lei que institui o SUS, esses determinantes e condicionantes. Então, na Lei 8080/90, a gente já tem essa menção à alimentação, à moradia, ao saneamento básico, ao meio ambiente, ao trabalho, à renda, à educação, à atividade física, todos esses como fatores que determinam, aspas, e que condicionam a nossa saúde. Então, a gente já tem essa referência. Mas veja que a gente só começa a trabalhar isso e trazer para a agenda pública um tempo depois, realmente pensando mais nisso. Uma coisa que é importante para a gente lembrar aqui, a gente vai falar pensando na comissão, né, novamente, que a comissão, por que a comissão é formada? Ela é formada justamente em função daquele questionamento do modelo biomédico que a gente falava e nessa necessidade de dar respostas em termos de saúde que saíssem dessa linearidade desse modelo biomédico, porque se mostrava inefetivo. Quem trabalha na atenção básica sabe muito bem o quanto que a especialização, embora seja muito importante, seja essencial em alguns momentos, ela não dá conta de fazer esse acompanhamento do processo de adoecimento. Isso exige um olhar muito mais ampliado, mas que a gente não entenda que esse olhar ampliado significa tudo. As coisas que são tudo acabam geralmente se transformando em nada, né? E a gente acaba não sabendo o que fazer quando pensa, às vezes, numa ação muito ampliada em saúde. Então, a ideia de determinantes sociais da saúde, ele nos convida a olhar esses fatores, esses aspectos, lembrando que eles não são isolados e pensar na situação onde a gente está de saúde, quais as relações que a gente pode fazer. E mais uma vez reforçando que o setor saúde não é o único setor responsável pela saúde, por dar conta desse processo. Às vezes tenta fazer isso no controle, na prescrição, mas a saúde, o modo em que nós vivemos melhor, né, e conseguimos viver, temos recursos para fazer isso, ele vem de setores que extrapolam o setor saúde. Isso já é conhecido desde que a gente tem o início, então, das políticas públicas. Mas agora ganha força quando a gente pensa que esses determinantes sociais são a chave para a gente pensar. Mas não podem ser vistos de um modo separado, né? E lembrar que a saúde mesmo é uma produção social. Não são aspectos. Mesmo essa determinação de aspectos que a gente coloca aqui, nós estamos fazendo isso do ponto de vista didático anterior, mas a própria população, a própria sociedade pode trazer também esses determinantes para a gente. Por isso é importante esse olhar de investigação para quem está na saúde, esse olhar ampliado nesse sentido. Que questões, que aspectos impactam a saúde, da onde você trabalha, o que as pessoas comentam, como é que ocorre esse acesso, o que as pessoas dizem sobre o adoecimento, sobre a saúde. Essas ideias têm muita influência sobre todo esse processo, sobre as nossas intervenções de saúde também. Nós temos aqui algumas referências. A ideia é que a gente tivesse, então, esse olhar amplo para pensar determinantes e pediria que cada um agora pensasse na sua realidade de saúde, em que essa ideia de determinantes sociais da saúde pode fazer alguma transformação no seu trabalho, que é para isso que os determinantes foram trazidos do ponto de vista conceitual, para que a gente fizesse essa transformação, né? Especialmente em relação às inequidades, então, em saúde, que são as desigualdades artificiais impostas, injustas, desnecessárias e evitáveis. A partir de agora, fico à disposição de vocês para a gente conversar mais e para tirar as dúvidas que vocês têm, ok? Obrigada!
Enquanto a gente espera aqui, talvez seja importante para ajudar a gente a pensar, né? Eu sempre entendo esse momento de aula que nós temos como um momento para a gente refletir. Possivelmente muitos de vocês já estão integrados à saúde, já têm as suas ações, têm a sua formação. E esses momentos onde a gente vai se aperfeiçoando e se atualizando devem ser momentos não só de conteúdo, né? Os conteúdos estão por aí, a gente vive um momento hoje de muitos conteúdos. Porém, esse processo de reflexão que a gente faz pensando no nosso trabalho pode ser muito precioso. E ele é permanente, ele não acontece num momento só, né? Aí vocês vão lá, assistem e agora pronto, os determinantes estão incorporados na vida de vocês. Não é essa a ideia, é que a gente reflita e comece a pensar nisso, e comece a questionar e comece a criticar, inclusive. A gente tem muitas críticas hoje em relação aos determinantes sociais, justamente por essa ideia de que eles são fragmentados ou isolados, ou então de que se a gente resolvesse questões econômicas, pronto, tudo estaria resolvido. E a gente vai olhar nessas sugestões de modelos determinantes que existem muitos fatores. E a nossa ideia, pensando em intervenção, é como a gente vai relacionar. Então, por exemplo, onde você atua, como que você pode aproximar as redes comunitárias? Como é que você pode fazer isso de uma forma que permaneça, que não seja só pontual, que efetivamente constitua aquilo que o Bourdieu chamou do capital social, que é esse capital, a gente cria uma rede onde mesmo que os elementos não estejam tão atuantes, ela se mantém. Isso é muito importante para quem trabalha em saúde, né? Isso daria margem aqui para a gente ter outra aula em outro momento sobre redes de políticas públicas, mas elas são muito importantes que se constituam, porque elas estão mais próximas da realidade. Às vezes eu escuto muito do pessoal da saúde que é muito distante, isso é só teoria, mas na hora que a gente chama essa teoria para a nossa vida prática, ela ganha um outro brilho, ela ganha um outro sentido. Eu tive muitos anos na ponta, e muito do que me ajudou a permanecer trabalhando foi esse incentivo sempre a estar refletindo e a estar repensando o trabalho. Quem está no dia a dia sabe como é desgastante. Eu imagino vocês agora que estão nesse momento tão difícil, onde a saúde está sendo tão exigida, ao mesmo tempo acredito que vai ser tão recompensado, porque está ganhando o local novamente, que sempre foi seu, que é importantíssimo para a saúde da nossa população, né, para a nossa sociedade de um modo geral. A gente tem a oportunidade de resgatar esse momento e deve sim se aproximar, sem um receio de que estudar ou a teoria é algo que está isolado da prática. Não, vamos chamar a teoria para nos ajudar com a nossa prática, né? Não só para absorver, mas para questionar. Como eu estou fazendo? E o que eu estou fazendo? E essa teoria? Vamos repensar a partir do que eu tenho vivido. Vamos lá, nós temos algumas questões aqui do Paulo, né? Que pede para falar um pouco sobre racismo institucional como marcador de desigualdades. Então, Paulo, esse é um momento histórico que a gente vive, e eu falo histórico sempre pensando nesse processo, né? Um lado meu fica muito triste de pensar nesse momento, a gente tem que estar discutindo isso ainda. Por outro lado, na medida que a gente nega isso, fala, não, imagina, não está acontecendo nada, está tudo bem, somos todos irmãos e felizes, e isso a gente bota embaixo do tapete uma questão que é muito forte. Então a gente viu na apresentação que, por exemplo, mesmo em relação a algo muito atual, que é o adoecimento pela Covid-19, a gente já tem esse marcador. E quando a gente fala em racismo institucional, a gente está falando nessas relações incrustadas na nossa cultura, na nossa história social, de separação por raça, por condição socioeconômica. Recentemente, quem tem acompanhado as notícias tem observado como essa questão de que se eu tenho mais recursos ou uma melhor condição, eu sou uma pessoa melhor, eu valho mais do que você, porque eu posso. Esse pensamento, por mais que pareça bom ou estratégico para aquela pessoa que detém mais recursos, em termos sociais, ela se mostra bastante nefasto. E aí, em termos determinantes, a gente pode dizer o seguinte, que à medida que a gente cuida da sociedade, cada um está cuidando de si também. Não tem essa separação entre individualidade e social. E em relação ao racismo institucional, algo muito triste, algo muito presente ainda, algo que se reproduz, inclusive na própria comunidade negra também, a gente vê isso acontecendo, a gente vê essa separação ainda, e que a gente precisa avançar muito e que precisa melhorar. E eu penso que trabalhar, então, pensando no nosso tema de hoje, com as iniquidades, significa a gente ter esse cuidado especial, em termos de equidade, que é de fazer esse mapeamento e de melhorar esses recursos, de melhorar esse acesso para a população que precisa. E que hoje, pelo que a gente viu, e que a gente sabe por muitos outros dados, ainda significa trabalhar com essa diferença, né, de raça e cor,
né, como um fator de exclusão, e num país que majoritariamente é formado por essas pessoas. Então isso é um verdadeiro absurdo. Aí lembro nesse momento aqui agora dos gregos, né? Se a gente pensar, até 80% da sociedade grega era composta de escravos. Então assim, como é uma sociedade nesse sentido? Como é que a gente fica quando reproduz então uma sociedade que exclui? E quando você fala institucional, é esse racismo que está colocado mesmo, né, no trato das instituições, na separação, ou então de não observar essas inequidades. Essa é uma forma também de a gente estar trazendo esse racismo institucional, que é não considerar isso, é dizer que está tudo bem, não imagina, é só porque não quer, é só porque não faz, essa situação encobre um racismo institucional, onde eu coloco pela instituição uma normatização, mas que é como aqueles banquinhos que a gente viu na imagem, que não serve para todos, não vai servir. Então é preciso esse cuidado, né? E eu sempre penso, esse cuidado ele tem que ser amplo, inclusive nessa intervenção. A gente sempre tem que estar atento a qual é a demanda real, o que é que está acontecendo e como é que eu vou fazer. Toda vez que a gente traz uma receita pronta, até para o racismo institucional, a gente corre o risco de se desconectar da realidade e de não atender mais uma necessidade de fato. Vamos lá? Nós temos então uma pergunta do Mário, né? Questionando se os determinantes sociais da saúde estão cada vez mais vulneráveis com políticas neoliberais. Ou isso é muito triste. O que acontece? Na medida em que a gente vê a saúde como mercadoria, e esse é um processo que se aprofunda com as políticas neoliberais, o que são as políticas neoliberais pensando em saúde? São políticas que não entendem, é uma política socioeconômica que não entende que a saúde é um direito social e nem que é um investimento. Observa o atendimento aos direitos sociais como a saúde, a educação, a trabalho, a renda, como gastos. E na medida em que vê como gastos, também preconiza a sua redução, e preconizando a sua redução, cria todo esse circuito que nós conversamos agora, de fragilidade sim. Então, políticas que realmente, a princípio, parece que geram um lucro econômico, né? Mas desde o pós-guerra, do pós-segunda guerra, a gente já sabe que esse investimento em políticas sociais, como a educação, ele é um gerador de saúde para toda a população. Inclusive para aquelas pessoas que se sentem aí mais protegidas e que estão mais abastadas em termos de recursos. Todos somos afetados. Nenhum de nós vive isoladamente. Todos somos seres sociais. E nesse sentido, as políticas neoliberais, ao tratarem a saúde como uma mercadoria, elas tiram essa ideia de social, mas que acaba sendo ilusória, porque nós sempre estamos em sociedade, sempre somos seres sociais. Mas, Karine, como assim? As pessoas estão tão individuais hoje, estão tão preocupadas consigo, nas cidades grandes são tão egoístas, e isso é uma configuração social. Ser egoísta, ser reservado, ser distante é uma condição social. É uma escolha coletiva, é uma escolha no sentido de construção. É uma construção coletiva das nossas relações sociais e que nos afetam a todos. Né? Vamos lembrar que os determinantes, a questão das redes são muito importantes, mas essas redes, vamos lembrar, elas também precisam ser apoiadas por políticas públicas. Então, de fato, os determinantes sociais, do modo geral, se tornam fatores de fragilidade, por exemplo, em relação a direitos, em relação ao trabalho, a não acesso a serviços de saúde, a dificuldades com a educação históricas que nós temos com acesso à educação. Tudo isso nos torna mais vulneráveis, mas não só quem não tem, nos torna a todos mais vulneráveis. A Margarida questiona então aqui como fazer para chamar mais a população para a participação social em políticas públicas e controle social, como forma de realmente participar, cobrar, auxiliando e participando ativamente. Pois somente com a participação e envolvimento de todos poderemos evitar as iniquidades e tantas outras formas de exclusão. Muito bem, isso é uma coisa bem importante, porque lembra que a gente comentou que mesmo quando a gente está muito bem intencionado, isso pode acontecer de uma forma muito autoritária. Então, na medida que a gente fala assim, você precisa participar, a tendência das pessoas a não participar. Provavelmente, se você estivesse participando hoje aqui de uma forma mais obrigada, mais autoritária, ou só porque precisam cumprir um protocolo, provavelmente isso faria muito menos sentido e teria muito menos efeito do que vocês estarem aqui, porque vocês perceberam que algo aí pode colaborar, né, com o seu dia a dia ou com o seu trabalho. Então, com a população, o que eu diria para vocês? Existe uma questão de comunicação que é bastante importante, né? Não só da participação. As pessoas, quando são questionadas porque não participam, tendem a se fechar muito. Mas vocês não participam, a população não participa, aí a população se fecha.
novamente se fecha, né? Porque isso se assemelha àquela bronca, vamos lembrar aí de um jeito bem icônico, né? Da revolta da vacina, uma coisa boa para a saúde, se a gente pensar do ponto de vista neutro, uma proteção contra a doença, mas que as pessoas se revoltaram, porque tinha esse caráter impositivo. Então, é muito importante que a participação social, ela venha como aproximação. E a aproximação, a gente aprende muito, eles aprendem conosco, nós aprendemos com ele. Né? Essa relação dialógica na saúde tem que ser exercitada. Nós precisamos aprender e ouvir muito, né, pensando aqui como profissionais de saúde e vice-versa. Então, essa participação, ela vem quando a gente se aproxima e quando a gente aproxima ações da comunidade. Isso acontece, por exemplo, em unidades de saúde, a gente pode chamar a população para dizer mesmo o que pensa. Então, a gente tem muitos trabalhos hoje, claro que do ponto de vista institucional, formal, a gente vai ter, por exemplo, os conselhos municipais como essas instâncias. Mas a gente sabe que nem todos vão estar participando desses espaços, né? E como é que eu faço então para as pessoas participarem? Então, pensa que na sua unidade, ter uma comunicação mais aberta, em termos de saúde, a gente trazer essa linguagem não só nossa, mas que seja dialógica, que a gente fale e que a gente também ouça. O que acontece? Quando a gente pensa em promoção, prevenção da saúde, a gente tem muitas prescrições para fazer para essa população, né? E a gente acaba não ouvindo. E ouvir a população não significa que eu não vou dizer nada. Né? Paulo Freire falou muito isso, quando nos anos 70, 80, as pessoas começaram a achar que teriam que morar em comunidades para que pudessem entender alguns grupos e populações. Né? E rapidamente se percebeu, e isso Paulo Freire traz muito bem, que essa relação dialógica, ela acontece não exatamente com a modificação. Então, eu não preciso sumir para que o outro exista. A dialogicidade significa que a gente vai se aproximar. Então, chamar para participação significa envolver aquelas pessoas mais próximas. Eu gosto sempre de pensar nos líderes comunitários. Eu tive experiências muito positivas aqui em Cuiabá, com líderes comunitários muito atuantes, muito envolvidos. E aí é preciso que a gente aproxime. Então, quando a gente pensa em política social, em política pública, talvez não seja muito interessante a gente ter aquele ideal todo enorme, mas que a gente pense no nosso dia a dia e que essas pessoas entendam, que a gente comunique para elas o que é que a gente está passando, quais são as nossas dificuldades e que a gente também ouça. Então, que a gente tenha espaços na sua unidade, no seu bairro. E vamos lembrar que não é só saúde. E a gente precisa incorporar isso definitivamente, não só para encaminhar. Então, não vou só encaminhar o paciente para outro local, pronto, foi. Né? Vai para a especialidade. E aí é claro que isso vai fragilizando a atenção básica sempre. Mas na hora em que eu me conecto para trazer esse conhecimento com redes que ficam permanentes, o que são essas redes? São esses equipamentos que você tem na sua região de saúde e que envolvem outros setores para além da saúde. A gente precisa tornar essa conversa mais próxima, mais fácil e que independa das pessoas. O que acontece hoje? Eu conheço lá a Dona Maria, conheço o seu João, e aí ele resolve meus problemas lá naquela unidade, ele resolve quando eu preciso de exame, ele faz isso, faz aquilo. Ela é uma ponte, né? Então isso acontece muito quando a gente pensa em rede. Mas quando a gente pensa nesse envolvimento, então, a gente precisa pensar nessa rede que chegue, né, mais próximo, independente daquela, da Dona Maria e o seu João estarem ali. Que ela seja fácil. E à medida em que alguém faz isso e deixa esse caminho aberto, outras pessoas que eventualmente a substituam podem ocupar esse lugar. Estabelecer redes, sempre pensar que a fragmentação não nos ajuda em nada e aumenta muitas iniquidades, dobra o nosso trabalho, cria muitas confusões. Então, quanto mais nós nos aproximarmos também desses equipamentos que existem na nossa região, mais a gente fortalece, então, essas ações de saúde e, consequentemente, vamos ter ações mais próximas aí à redução de iniquidades, porque a gente começa a atender mais as demandas. Vamos lembrar que atender iniquidades significa atender demandas mais próprias, não de cada pessoa, mas vamos lembrar que a gente tem situações de populações que estão vivendo coisas muito parecidas e que essa particularidade precisa ser vista, tá? Martiliane, querida, aluna sempre querida, participante, agradeço muito os alunos que estão por aqui também, né? E lembrar que mesmo vocês que já passaram por essa ideia, todos nós, à medida que a gente revisita essa ideia de determinantes, a gente está retomando e repensando.
Que relações será que você tem no seu ambiente de trabalho que poderiam ser alargadas para a gente pensar esses determinantes? Vamos pensar nesse modelinho aqui, vamos olhar, embora ele pareça aí meio engessado, ele pode talvez dar muitas dicas, né? Para a gente pensar em ações que tragam fatores para além aí do setor saúde e nos ajude a trabalhar com as iniquidades. A Érica pergunta o seguinte: como pensar determinantes da saúde e saúde mental? Excelente, isso é muito importante. Então vamos lembrar que quando a gente fala de saúde, eu sou suspeita, mas automaticamente a gente está falando em saúde mental. Então, não há saúde sem saúde mental. E aí, quando a gente pensa nessas relações que a gente falou hoje, nessa tarde, a gente vai estar falando também da saúde mental. No caso da saúde mental, talvez a gente tenha mais agravantes ainda, pensando em acesso à renda, pensando em acesso mesmo a serviços, né? A gente tem em muitos espaços uma fragilidade muito grande de acesso. E quando eu falo acesso aqui, eu estou me referindo mais especificamente a esse acesso longitudinal, que acontece ao longo do tempo. Esse é um acesso à saúde muito importante. O sistema canadense, por exemplo, é baseado nesse acesso longitudinal. Então, o acesso às instâncias secundárias e terciárias, eles acontecem, mas sempre a partir desse acompanhamento. Qual é a vantagem disso? A gente vai se aproximar mais dessa necessidade da pessoa, do que ela realmente precisa. Né, e vai poder entender um pouco mais isso. Quando a gente fala em saúde mental, então ampliar esses espaços e pensar ações que possam trazer, por exemplo, renda, que é um fator bem importante, que possam trazer a arte, a cultura, aproximar essas ações como ações que são determinantes sociais, sim, de saúde, que vão impactar muito positivamente na saúde mental, é algo importante. Mas que isso aconteça, e aí a gente volta a frisar, esses determinantes, eles não são receitas, eles não devem ser receitas. Eles devem ser algo que a gente tem em mente como uma premissa, né, de que existem muitas relações que constituem nossa saúde, mas a gente vai fazer isso junto com as pessoas. Inclusive, existe um movimento, indicações fortes da Comissão de Determinantes Sociais, que a própria elaboração de políticas públicas aconteça com as pessoas. E que para que isso aconteça, a gente precisa ampliar muitos espaços de debate. Então, as assembleias que a gente tem, por exemplo, em saúde mental, que são muito comuns em serviços, né, precisam estar incorporadas, precisam ser naturalizadas. A participação não precisa ser algo, não pode ser algo pontual, esporádico, extraordinário, porque ela afeta a vida de todos, como profissionais ou como usuários. Então, quando a gente pensa em saúde mental, ampliar os espaços, ampliar os acessos e especialmente trazer outros setores para conversar com a saúde mental é fundamental. A Maria Cristina diz aqui o seguinte, que a intersetorialidade é fundamental, mas exige muita energia, coordenação, articulação, cooperação, generosidade e afeto, considerando as diferentes ideias. Maria Cristina, eu concordo com você. Eu só penso, o meu sonho, né, quando eu penso na questão intersetorial, é que à medida em que a gente incorpore essa importância do intersetorial, ele aconteça mais naturalmente. Eu peço que um dia vocês façam um exercício, para mostrar essa dimensão, às vezes, do que a gente entende como algo muito distante, muito difícil, né? Que é, por exemplo, imaginem vocês descrevendo a vida de vocês em 1 minuto. Apenas 1 minuto. Um dia façam essa experiência. Olhem para você na frente do espelho, né? Parem num momento aí particular, isolado, e contem para você mesmo em 1 minuto a sua história de vida. Vocês vão ver nesse 1 minuto quantas coisas podem ser relatadas, quantas coisas podem ser ditas. E a mesma coisa transporta essa ideia, né, de tempo que pode ser encurtado, que tem a ver mais com uma postura, que é a questão intersetorial. Talvez até a gente acabe descobrindo com o passar do tempo que ela é mais fácil do que o que a gente faz hoje, que é uma fragmentação enorme dos serviços. Trabalhar de um modo intersetorial significa trabalhar mais em rede. E na hora que a gente trabalha em rede, a gente tem um apoio muito maior. Na hora que eu fragmento, eu fico com todo o peso daquela demanda, daquele serviço. E nesse sentido, eu lembro muito aqui dos nossos queridos agentes comunitários de saúde, que ficam com essa carga. E quanto mais o sistema é fragmentado, mais eles sofrem na ponta, porque recebem toda essa carga e tendo que resolver, com essa ânsia de resolver muitos problemas. Então, à medida em que a gente abre e naturaliza, dá para dizer assim, naturaliza essa questão intersetorial, a gente
O trabalho deveria ficar mais fácil, embora envolva, claro, todas essas questões que você trouxe, né? Da coordenação, da articulação, da generosidade, e a gente precisa trazer essa ideia, por isso a importância de hoje a gente estar falando sobre isso, porque isso precisa ficar mais incorporado na nossa vida, para que não seja algo assim tão extraordinário. Hoje, quando a gente pensa, por exemplo, num bom atendimento em saúde, algumas pessoas falam assim, nossa, nem pensar. Eu sou muito mal atendida, não funciona, não dá certo. É muito mais difícil, a gente despende muito mais energia para um atendimento ruim, que gera muito mais consequências negativas, do que um atendimento mais coordenado, mais próximo. Mas vamos lembrar que isso precisa estar colocado de um jeito mais estrutural. À medida em que, se uma pessoa não estiver ali e não responder por aquilo, outras pessoas daquele serviço ou daquela região também podem responder. E isso é uma questão que a gente precisa trazer e incorporar mesmo. Então, ser generoso não é ser apenas bacana, legal, né, por um esforço de generosidade, mas uma condição que facilita e auxilia muito o nosso trabalho em saúde. Então, nos abrirmos para a rede, para os equipamentos, deveria facilitar muito o nosso trabalho. E não ao contrário, embora hoje pareça tão distante em alguns momentos, né? E para isso a gente precisa, vocês que hoje estão aqui ouvindo isso e que estão interessados, precisam trazer essa ideia com força e exercitá-la e sentir no seu dia a dia como a rede nos protege, como a rede nos assegura e pode facilitar muito o nosso trabalho. E lembrar só de não fechar muito essas redes, né? A rede precisa estar sempre em movimento. A Maria Cristina continua dizendo que nem todos compreendem a questão intersetorial. Há muitos interesses particulares, egos, conflitos. É preciso que exista uma intencionalidade que seja comum. E isso é verdade, Maria Cristina, é uma grande verdade. Por isso que a gente pensa tanto na formação e por isso que a educação permanente, que é a educação em serviço, que é a educação que acontece com base naquilo que a gente está vivendo, ela é tão importante. Porque essa intencionalidade, ela não precisa ser homogênea, não precisa ser homogênea exatamente, mas ela precisa estar muito clara e estar posta do ponto de vista institucional. Quando vocês estão na saúde, vocês estão na instituição saúde. E isso significa que é preciso ter um fluxo. Como a gente falava, as redes em saúde não podem acontecer só porque eu conheço a Dona Maria e o Sr. João, mas porque naquela unidade está posto, do ponto de vista institucional, esse contato com outros serviços, com outros equipamentos, com outras pessoas. É uma cultura institucional de fazer isso acontecer, né? Quando você fala dos egos e dos conflitos, isso acontece justamente porque as nossas redes hoje, elas são todas pessoais, elas são personalizadas. Então, se eu me desentendo com o Sr. João, com a Dona Maria, acabou o meu contato com aquele serviço. Isso não faz o menor sentido, porque a gente está falando de uma rede institucional de saúde e não de pessoas. Mas, Karine, como assim? As pessoas não fazem parte das redes de saúde? Elas fazem parte. Mas elas devem funcionar na saúde de modo que, se ela não estiver ali, alguém vai estar para cumprir aquela função de abertura, de comunicação, de generosidade, de articulação, né, de cuidar da sua região de saúde, pensando especialmente na atenção básica, né? A Maria Cristina começa realmente a atenção básica, né? E a educação permanente de saúde na veia. Exatamente, mesmo. Na medida que a gente incorpora, a gente nunca vai estar pronto. Então, essa é uma grande ilusão, e uma ilusão fragmentada. Então, se eu me formo, se eu estudo um tanto, digo, pronto, agora estou pronto para fazer. E aí eu faço, vejo que aquilo não tem tanta efetividade, o que é muito diferente do que aquilo que eu estudei, e aí eu desisto e falo, não, realmente, trabalhar na saúde é impossível. E esquece que ninguém está pronto, e que a gente está em processo, e que deve estar em processo. Vou lembrar que esse contato que vocês estão se dispondo hoje a ter, para a gente trocar ideias com o conhecimento, ele deveria nos alimentar muito, especialmente quando a gente pode colocar aquilo que nos toca. Veja, a gente quando apresenta uma aula dessa não tem nenhuma intenção que esses conteúdos todos sejam incorporados por vocês. A ideia é que, dentre esses conteúdos de hoje, que já foram selecionados no universo, né, aí de conhecimentos em saúde coletiva, em saúde pública, aquilo que toca você é por aí que você deve caminhar, é por aí que você deve seguir. E aí, à medida que a gente se aproxima de outras pessoas com essa intenção de continuar se aperfeiçoando, o trabalho vai ficando muito melhor. Porque a gente vai começando a pensar em soluções com base naquilo que eu vivo, e não naquilo que alguém me disse que deveria ser. Sempre desconfie, sempre olhe novamente, sempre vejam o seu serviço, o que está acontecendo. Mas aqui está tudo muito pesado, muito difícil. Amplie seu olhar, abra sua rede, saia da saúde. Procura pensar o que tem em volta. E as pessoas, como as pessoas têm se dirigido até vocês na unidade, o que vocês sabem da população em relação ao seu serviço.
O que as pessoas sugerem? Coisas tão simples às vezes, mas que a gente acaba não incorporando na nossa vida institucional. E a gente fica preso às relações pessoais e esquece que o que nós fizemos pela instituição vai ficar. E aí, mesmo que eu saia, outras pessoas vão continuar. E aí, olha, pensando nessa lógica nossa de falar sobre o serviço, de falar sobre o que está acontecendo, eu proponho para as pessoas que estão hoje aqui, sejam estudantes, sejam profissionais da atenção básica, que coloquem para a gente aqui no chat, dentro desse assunto e nos assuntos da saúde, de modo geral, o que toca você, o que te interessa, o que você tem curiosidade, o que você gostaria de saber mais. Isso também ajuda, né, para quem está organizando aqui, saber do que vocês gostariam de conversar, no seu trabalho, né, no seu cotidiano, o que tem te afetado, o que tem funcionado também, não é só o que não funciona, é o que funciona também, que a gente precisa muito compartilhar. A gente tem muitas experiências exitosas aí pelo nosso Brasil. Para aqueles que não gostam de coisas muito cor-de-rosas e vão dizer, nossa, mas isso é muito fantasia, o serviço de saúde é muito duro para a gente estar falando em alguma coisa boa. Existem sim ações muito ruins e ações muito que têm muita repercussão nas comunidades, né? Que a gente deve pensar, mas pensando nesse equilíbrio, né? Não vai ter só coisa boa acontecendo, mas também não vai ter só coisa ruim. A gente está falando de um processo. Alguns alunos às vezes me falam assim, mas eu acho que o SUS não deu certo, a gente precisa mudar. Essa ideia do SUS não deu muito certo, tem que ser uma outra coisa. E a gente, por isso que eu sempre gosto de trazer nas aulas esse momento histórico longo, né? Adoro falar de 1000 anos, 400 anos, 800 anos, porque a gente começa a pensar que o que a gente está vivendo hoje é uma parte muito pequena do ponto de vista histórico, e que é muito cedo para a gente tirar alguma conclusão, né? E eu penso que é mais fácil, assim, a gente pensar no processo mesmo. A gente vive um processo como cidadãos de saúde, né? E todos estamos construindo, mesmo aqueles que falam, não, eu não vou me meter com isso, eu não quero saber, eu não sei como fazer essa participação, eu não sei como realmente contribuir, né? Essas pessoas precisam ver que essa opção é uma opção de participação também, né? Kleber, você ia comentar algo? Não, perfeito. Eu ia comentar que a Martiliane colocou saudades das aulas da senhora. Eu também já estou com saudade, que eu sei que está finalizando, mas é fantástica a sua abordagem. Acho que todo mundo, só elogios aqui, viu? Perfeito. Que bom, Kleber. Porque assim, pessoal, uma coisa importante para trazer para vocês, pensando bem em realidade, que o que a gente está vivendo hoje como docente é muito novidade também, é muito desafiador, né? As últimas aulas, a Martiliane que está aí, não me deixa mentir, é muito importante que o próprio modo da gente lidar com o conhecimento não seja só de conteúdo, mas seja de um caminhar mesmo em conjunto. Isso é possível de ser feito. Esse meio digital nem sempre nos ajuda a fazer essa interação, mas eu acredito que à medida que a gente vai se acostumando, a gente vai ficando mais confortável, a gente consiga trazer essas ferramentas digitais para que a gente possa trocar informação. Veja, nós temos pessoas aqui da Bahia. Quando que em outro momento a gente poderia ter alguém de tão longe conosco assim, tão fácil? Então, a gente precisa incorporar isso do ponto de vista institucional, sim, que é mantermos contato, trocarmos informações. Que joia, Maria Cristina, agradecendo, que joia, Maria, muito obrigada por vocês estarem aqui também, viu? É muito bacana ver a experiência de vocês, as dúvidas, né, que a gente possa ampliar isso. A gente pode ter muitas questões para trabalhar em saúde, inclusive cada vez mais próximas daquilo que vocês estão vivendo. A gente sempre tende na universidade, na academia de modo geral, a trazer conteúdos mais formais e mais prontos, né? Mas que isso não seja um impedimento para que a gente observe esse conhecimento que não é uma verdade absoluta, e que possa trabalhar com ele conforme a sua realidade. Aí ele vai ganhar sentido. Enquanto ele está só como conteúdo, é letra morta. Na hora que ele vai para o seu serviço, na hora que ele vai para a sua realidade, e que, inclusive, ele não encaixa com o que você está vivendo, esse é o momento de aprendizado, esse é o momento que a gente cresce. Mais alguma questão, Kleber, que eu acabei não vendo aqui? Não localizei. Creio que seja somente essa. Mais alguma dúvida, pessoal? A Kátia ainda está digitando, vamos ver se ela vai colocar alguma pergunta. Não. Creio que todos parabenizando as aulas. Eu gostaria de colocar então para você fazer suas considerações finais. Agradecer mais uma vez, então, a todos que estiveram aqui, ao convite do Telesaúde, a gentileza da equipe, né, que prontamente
esteve nos momentos aí que a gente estava se acostumando com essa ferramenta. Sugiro então que vocês tragam e enviem para o Telesaúde os assuntos, os temas que vocês gostariam de ver contemplados, pensando na sua realidade de saúde, e pensar que essa aproximação da universidade com os serviços, ela é fundamental, ela é importante. Eu volto a frisar que isso pode ser, que a educação permanente pode ser um grande refresco, um grande motivador para a gente continuar caminhando. E isso vai fazer muito mais sentido para quem está trabalhando. Ninguém melhor do que quem está na ponta, especialmente na atenção básica, para saber o que vive uma comunidade, para saber como vive uma população. E a partir daí, juntando com a teoria, a gente pensar nesses momentos, né? E nessa construção aí, em caminhos, em possibilidades, em alternativas. Sempre é possível fazer algo, sempre. Lembre que uma ação pequena pode se desdobrar e se transformar numa grande ação, ou então numa ação que, mesmo pequena, seja muito importante para aquele local em que você está inserido, que você está contribuindo e trabalhando, tá bom? Muito obrigada e espero em um próximo momento que a gente possa se encontrar.